Olá, eu sou Adi Habib. Hoje estou aqui no estúdio do Advogue TV, tendo a grata satisfação de receber o médico Dr. Fábio Vilas Boas, médico cardiologista, ex-secretário de Saúde do Estado da Bahia, e hoje vamos conversar com um tema de grande importância. Sem dúvida nenhuma, envelhecer é algo bom. Na verdade, agora, envelhecer de modo saudável é melhor ainda. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Muito obrigado, Habib. É uma grande satisfação poder participar desse seu concorrido podcast e para tratar de um tema que eu reputo como o principal tema hoje que envolve a humanidade, que é o processo de envelhecimento. É verdade. Envelhecer é um fator natural para todos. Eu lembro que quando eu tinha 20 anos, parecia algo distante você chegar aos 50. Quando você vê, você já chegou nos 50 e daqui a pouco as coisas começam a passar e o tempo é numa velocidade incrível. Então, envelhecer, é claro, é bom. É muito bom. Agora, envelhecer com saúde. Me diga aí, doutor Fábio, para que você possa envelhecer com saúde, na condição de médico, para que a gente comece esse bate-papo, claro, vai ser um bate-papo que a gente vai abordar sobre diversas nuances nesse envelhecer de modo saudável, mas quais seriam suas primeiras palavras com relação a envelhecer de modo saudável? Olha, a humanidade durante o século XX, principalmente da segunda metade do século XX para cá, após a Segunda Grande Guerra, ela passou a conquistar uma série de ferramentas que se traduziram sob a forma de incremento de saúde. Nós passamos a dominar as infecções com antibióticos e mais recentemente com novos antibióticos. Então as doenças infecto-contagiosas que matavam grande parte da população e consequentemente derrubavam a expectativa de vida média da população para baixo, elas se tornaram terceira ou quarta causa de mortes no primeiro mundo e mais recentemente no mundo em desenvolvimento. Por outro lado, a vida urbanizada, que passou a predominar a partir do final do século XX, ela determinou uma série de alterações de hábitos que fizeram com que as principais causas de morte passassem a ser as doenças cardio e cerebrovasculares, notadamente infarto agudo do miocárdio e AVC, fruto do estilo de vida das pessoas. Então, nós entramos no século XXI com um duplo desafio no mundo, que é manter o combate às doenças infecciosas e parasitárias que ainda afetam a parcela menos desenvolvida do planeta e combater as doenças crônico-degenerativas, que são as que afetam os países já desenvolvidos e as faixas sociais mais beneficiadas dos países em desenvolvimento, né? Esse é um desafio de saúde pública e é um desafio também de saúde individual das pessoas que querem naturalmente viver mais e com mais qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, viver mais e com mais qualidade de vida, acho que é o desejo de qualquer ser humano, né? É, ontem até eu assisti uma palestra muito interessante no lançamento de um livro é, que falava sobre segredos da alma. Esse livro até foi escrito pelo bispo Edir Macedo e eu participei de um lançamento ontem e de uma palestra de uma médica. Eu esqueci o nome da médica, agora me fugiu, mas ela contava que os problemas que ela passou, ela já médica, e ela teve uma crise séria de depressão. Ela diz que durante muito tempo ela tomou medicação e acabou superando essa crise de depressão pela fé.
certo? De que forma, doutor Fábio? A gente sabe que a ciência, né, a medicina é uma ciência que trata as doenças com prescrição de medicamentos. Mas, dentro da sua ótica, qual o seu ponto de vista em relação à fé? De que forma a fé também pode contribuir para uma boa qualidade de vida, para ajudar até num processo de cura de um paciente? Olha, o processo de envelhecimento, ele envolve uma série de aspectos que precisam ser considerados. Um deles você já acabou de citar, que é a questão da saúde mental. E a saúde mental, ela envolve problemas de depressão, como já mencionado, que pode ter uma causa externa, pode ser uma depressão reativa a alguma perda familiar, a problemas financeiros, solidão. Mas pode ser uma causa endógena, pode ser uma depressão doença por déficit de neurotransmissores. No caso das depressões de causas externas, você pode utilizar medicamento para poder fazer com que a pessoa sobreviva àquele momento. No caso das depressões de causa endógena, de secundária a doenças, a medicação é fundamental para poder manter a pessoa viva. Mas tanto em uma situação quanto em outra, é preciso que a pessoa tenha propósito, tenha a manutenção de uma perspectiva de alguma coisa mais à frente. E nesse propósito é preciso que se tenha fé, que se tenha crença de que algo melhor vai acontecer. A fé pode ser uma fé em algo, em um objetivo, a fé pode ser uma fé religiosa. São coisas diferentes. As religiões todas, de um modo geral, elas têm como atividade fim o bem. Todas preconizam o bem, de uma forma ou de outra, mas todas almejam o bem. Independente da religião que a pessoa professe, aquilo é uma filosofia de vida. E nessa filosofia você precisa acreditar naquilo, precisa ter fé. Se não tiver fé, as pessoas se tornam desesperançadas e a vida perde o propósito. Vários experimentos estudaram a importância da fé no processo de cura e no processo de manutenção de uma vida saudável. E eles mostram, e isso é bem estabelecido sobre uma coisa chamada efeito placebo. Quando você dá um comprimido de açúcar para uma pessoa sem efeito nenhum naquela doença e a pessoa melhora, porque ela acreditou que aquele tratamento, que aquele medicamento, que aquele processo de cura que foi iniciado pelo médico, pelo psicoterapeuta, por qualquer pessoa que esteja buscando tirar a pessoa daquele momento de dificuldade, melhorou. E isso é fruto da fé. Então, sem fé, não se tem condição de viver. Pronto, então a gente falou aqui da fé. Agora, uma outra colocação aqui. Então, a gente tem fé. Alimentação. De que forma a alimentação pode contribuir para uma vida longeva e com saúde? Então, vamos tratar das causas do envelhecimento não saudável. A pessoa pode não ter saúde quando ela adquire uma doença crônica degenerativa, que poderá levá-la para a morte. Existem doenças que são preveníveis, que são objeto de uma intervenção higieno-dietética e que, portanto, reduz o risco de desenvolver essa doença. E aí nós estamos falando das doenças cardio- e cerebrovasculares e estamos falando dos cânceres. Existe um outro grupo de doenças menos comum, que são doenças autoimunes, doenças neurológicas, para as quais não existe de forma muito bem estabelecida
um fator causal, um fator de risco. Então, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral, todas essas doenças menos comuns e debilitantes, ninguém até hoje descobriu que consumir aspartame dá Alzheimer. Isso não existe. Mas para as doenças cardio, cerebrovasculares e para câncer, sim. Então, para o pacote de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, a principal causa é a deposição de gordura na parede dos vasos. Então, a formação dessas placas, que tem um processo bem complexo, que envolve inflamação, agressão da parede interna da artéria, sabe-se que há fatores de risco, há fatores determinantes. Um deles é a pressão alta. Uma pessoa que não controle a sua pressão, ela vai ter um risco maior de ter um infarto, vai ter um risco maior de ter um AVC, um derrame, seja ele por um entupimento do vaso, seja ele pelo rompimento de uma artéria. Essa mesma pessoa que tem pressão alta, ela vai poder perder o rim por pressão alta, ela pode entupir as artérias das pernas e ter que amputar os dedos dos pés, das pernas. Ela pode vir a sofrer uma ruptura da artéria principal do corpo, que é a artéria chamada aorta, simplesmente por ter vivido durante décadas com a pressão não controlada. E esse conceito de pressão alta, ele mudou ao longo do século XX. No começo do século XX, tem casos, notícias, relatos de personalidades que, recuperando-se de um AVC hemorrágico, disse: o presidente está bem, sua pressão está 240 por 180. E estava ótimo. Ninguém sabia que aquilo ali era uma pressão inadequada. Então, veja, isso foi considerado uma pressão de 240 por 180. Isso só se veio a saber no final do século, da segunda metade do século XX. Hoje todo mundo que está aqui nos ouvindo sabe que hipertensão mata, que hipertensão é assassina silenciosa. Mas em 1960 para trás, ninguém sabia isso. É verdade, muitas coisas que a gente sabe hoje, naquela época, não é? É igual, quer ver uma coisa, só para um parêntese, tomar sol, se bronzear. Teve uma época que você ir para a praia e se bronzear era sinônimo de algo saudável, né? Ninguém sabia dos perigos. A gente vai chegar nisso aí. Mas continue. Mas a hipertensão, ainda hoje, ainda em 2024, no mês passado, no último congresso da Associação Americana do Coração, mudou-se os critérios para definição, os níveis aceitáveis de pressão arterial. Então hoje, 12 por 8 é o máximo que se tolera. O ideal é uma pessoa ter ali uma pressão de 12 por 7. Sério? Para mim... Então 13 por 8 é inaceitável. Sério? Mas tem gente que tem a pressão tipo 14 por 8 o tempo todo, mesmo tomando medicação. Não. Tem 14 por 8 porque o médico não foi proativo o suficiente, persistente para poder trazer a pressão para 11 ou 12. Sério? Então seria o caso de trocar o medicamento, porque eu conheço pessoas que a pressão é constantemente em 14 por 8, 14 por 8, eu conheço pessoas eu assim. Conheço eu não tenho problema de pressão, mas assim. eu tenho um sobrinho, por exemplo, jovem ainda, aliás, eu tenho 2 sobrinhos jovens, e a pressão é descontrolada. Então, você falou a palavra certa, é descontrolada, é inaceitável. A falta de se perseguir níveis ideais, hoje, é tida como a principal causa de desfechos negativos. O médico que se contenta em pegar uma pessoa com a pressão de 280 por 180 e deixar ela com 140 por 90, não está prestando um serviço completo.
porque a pessoa continua numa faixa de risco. Tá aí. Eu Então, achava que era aceitável, tá vendo não como é é? Vivendo e aceitável. aprendendo. A hipertensão dita de difícil controle, que é aquela que precisa de 4 ou mais medicamentos, ela existe. E existe principalmente nas pessoas de etnia afrodescendente. Os nossos negros, principalmente os negros das Américas, quando eles foram transferidos da África para as Américas, eles sofreram um processo de seleção darwiniana. Aqueles que vieram no porão dos navios negreiros, sem água doce, em condições terríveis, os que não conseguiam reter o sal, os que não conseguiam evitar a desidratação, morreram. Num processo de séculos de tráfico de negros para as Américas, milhões de africanos normais, do ponto de vista do seu equilíbrio renal, Sim. ficaram no caminho. Só chegaram aqui aqueles que tinham uma capacidade de reter a água e o sal. Então, os nossos negros americanos, brasileiros, descendentes de escravos, eles têm um sistema que controla o equilíbrio da pressão, chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona, hiperativado. Eles tendem a não responder adequadamente a uma classe de medicamentos nova, que são os inibidores da enzima conversora, que são muito importantes, e tendem a desenvolver hipertensão de difícil controle, às vezes precisando tomar 4, 5 medicamentos em doses altas. Mas o fato de você ter que perseguir a pressão com 3, 4, 5 medicamentos não é razão para você não perseguir, porque os medicamentos existem, são extremamente limitados hoje em dia em termos de efeitos colaterais, em comparação com o que era nos anos 70, começo dos anos 80. Hoje tem medicamentos muito bons e você tem como controlar a pressão. Então a gente estava falando que uma das causas de envelhecer sem saúde é ter pressão não controlada, que vai levar a infarto e a derrame. A outra coisa é ter colesterol alto. Isso é uma outra coisa que é um conhecimento dos anos 70 para cá. Depois de um grande estudo que teve nos Estados Unidos, chamado estudo de Framingham, que se conheceu esses fatores de risco associados a essas doenças, descobriu que pessoas que tinham colesterol alto tinham mais infarto e mais AVC. E aí veio toda a história de você tem que comer menos colesterol, menos gordura saturada. Isso tudo é um conhecimento dos últimos 50 anos, né? 70 para cá. E aí o que se chama de alimentação saudável deriva desse conhecimento de comer gorduras animais em quantidade limitada. O terceiro fator de risco importante é o diabetes. Diabetes em qualquer nível, seja o diabetes que precisa tomar remédio pela boca, seja o remédio que precisa tomar insulina, seja o diabetes que controla apenas com dieta, não precisa de medicamento nenhum, mas ele tem diabetes, ele tem uma coisa chamada intolerância à glicose, as pessoas também chamam às vezes de pré-diabetes. Tudo isso é diabetes. A pessoa tem um gene e esse indivíduo é um indivíduo de alto risco cardiovascular. Um diabético tem o mesmo risco de ter um infarto que uma pessoa que já infartou tem o risco de ter um segundo infarto. Sim. O risco do diabético é muito maior do que o do não diabético. Quarto fator de risco é o cigarro. Então, o tabagismo... Vilão, né? Cigarro sempre foi um vilão. Mas ninguém sabia disso. Não, teve época que fumar era sinônimo de machismo, de
aliás, de prosperidade, né? Os comerciais, assim, o sinalizavam. meu pediatra fumava na consulta. Eu me lembro do cheiro do dedo dele me examinando, com cheiro de cigarro. Professores meus fumavam com os pacientes no consultório. Os professores fumavam em sala de aula, dando aula? Tudo bem, mas no consultório É verdade. é duro. Eu vi propagandas de cigarro, o cigarro que o seu médico recomenda. Recomendo. Isso hoje parece inconcebível para a geração Y e Z, mas o mundo era assim e ninguém sabia que cigarro fazia mal. A indústria tabagista teve que pagar indenizações bilionárias para pessoas que tiveram câncer e que morreram. Então nós falamos de pressão alta, falamos de colesterol, falamos de diabetes, falamos de cigarro, que levam a um envelhecimento não saudável pelo desenvolvimento de doença cerebrovascular e infarto. E o quinto fator de risco modificável é o sedentarismo, a falta de exercício. A falta de exercício e o sobrepeso, eles estão associados diretamente a uma maior necessidade de insulina, a uma resistência periférica à insulina, ao desenvolvimento de hipertensão. E pessoas sedentárias, mesmo gordas, mesmo com sobrepeso, quando você compara uma pessoa com sobrepeso sedentária versus uma pessoa com sobrepeso ativa fisicamente, aquele que é fisicamente ativo tem uma vantagem de menor risco do que a pessoa sedentária. Então, sedentarismo é um fator de risco modificável para o envelhecimento saudável e que está nas mãos das pessoas. Então, esses fatores de risco são fatores de risco que nós podemos controlar. Eu posso controlar minha pressão, eu posso controlar meu açúcar, eu posso controlar o tabagismo, não fumar, eu posso me tornar fisicamente ativo e eu posso manter-me leve, né? Reduzir pressão, reduzir peso e tornar-se fisicamente ativo são intervenções que se somam. Se você fizer um, você tem um ganho. Se você fizer os dois, você tem mais ganho ainda. Sim, sem dúvida. O controle desses fatores de risco, eles vão fazer com que a pessoa tenha uma menor chance de vir a ter um envelhecimento complicado, né? E às vezes as pessoas acham e olham para frente e acham que só quem vai morrer ou infartar é o tio, é o avô. Você nunca olha para si e acha que aquilo vai ser consigo. Sempre pode acontecer com outro, mas sempre se acha, né, assim, comigo não. Exatamente. É um sentimento natural. É sempre com alguém que não é você, mas às vezes é você. E essa doença, ela nunca é categórica. Ela nunca vem e lhe mata, mas ela pode vir e lhe aleijar. Ela pode vir e tirar um pedacinho da sua capacidade de fazer exercício. Tirou um pedacinho do seu coração, morreu um pedacinho, morreu mais um pedacinho. Você antes conseguia subir uma ladeira sem parar, agora já não consegue. Antes você conseguia carregar seu filho, seu neto, agora você já não consegue. A qualidade de vida vai indo embora. No cérebro, às vezes não é ter um AVC e morrer ou sobreviver. Às vezes a pessoa tem um AVC e fica sequelado. Fica sem falar, fica sem enxergar, fica sem mexer um braço, uma perna, sem andar. Ou, se o AVC acontece ao longo de décadas, aos pouquinhos vai entupindo um raminho aqui, um raminho ali, um raminho aqui. Mesmo que a pessoa não tenha um evento ictal, que tenha um AVC. O processo de entupimento crônico causado pela pressão alta, pelo colesterol alto, pelo diabetes, isso vai criando microinfartos e o cérebro vai virando uma esponja. E com o passar dos anos, esse cérebro que sofreu centenas ou milhares de microinfartos, ele vai murchando, vai ficando pequenininho. O osso não diminui,
Então você fica com um cérebro pequenininho lá dentro e uma caixa craniana grande. Mas como assim, microinfartos? Me explique melhor como é que isso pode acontecer. É simples, você tem várias artériazinhas pequenininhas, o processo crônico de hipertensão e de entupimento vai acontecendo no finzinho do vaso, num vasinho de menos de 1/10 de milímetro, e não numa artéria de 2, 3, 4 milímetros. Quando entope cá em cima, você morre uma área imensa de cérebro e a pessoa tem uma doença. Mas se morrer lá na ponta, lá no raminho final, perto de uma arteríolazinha, aquilo não tem repercussão quase nenhuma. Às vezes, a pessoa tem uma cãibra, uma parestesia, aquilo foi um AVC. E isso leva a um processo de demência, chamada de demência vascular, que não é caracterizada por um AVC destrutivo, mas você começa a esquecer antes da hora. Ao invés de viver com 80, 90 anos com a memória preservada, com 70 anos você começa a esquecer. Com 80 anos já está fazendo coisas que não deveria fazer, porque o seu cérebro se atrofiou, né, e você entrou num processo demencial por conta de 30, 40, 50 anos de uma falta de cuidado com o seu corpo, né? Isso as pessoas não sabem, acham que é velho, é gagá, mas não, aquilo ali é consequência de um processo crônico de entupimento dos vasos e que a pessoa pode evitar. É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar duas coisas. Primeiro, se existem exames que detectam esse acontecimento e depois como prevenir o AVC e o infarto. Que medidas o cidadã pode tomar para prevenir AVC e infarto, e existe algum tipo de exame que detecte isso precocemente e possibilite o tratamento? Olha, ninguém sai fazendo ressonância nem tomografia de rotina. Certo. Mesmo porque o que esses exames irão mostrar é a consequência tardia de um processo crônico que eu acabei de mencionar de entupimento. O processo subjacente, ele não é visível, não é perceptível, mas tem dicas. Por exemplo, se você fizer um ultrassom Doppler da artéria carótida, tá aqui, e medir a espessura da parede do vaso. A parede do vaso é igual uma casca de cebola, em várias camadas. Sim. Se você medir a espessura do complexo médio intimal, entre a camada média e a camada íntima, aquilo ali tem que medir menos do que 1 milímetro. Então, se a pessoa faz esse ultrassom, o médico vai lá e mede e diz para você que deu 1,1, significa que existe um processo de aterosclerose em processo nas artérias do cérebro e tem uma boa correlação com o que está acontecendo também no coração. Então, fazer um rastreamento de aterosclerose pré-clínica através do Doppler vascular é uma coisa boa. Uma outra forma é se utilizar a tomografia de coração para avaliar a quantidade de cálcio que é depositada na parede do vaso. É aquela tomografia com score de cálcio, é isso? Então, o score de cálcio é uma identificação de um processo tardio da aterosclerose. A aterosclerose começa ali, começa a minar, começa a infiltrar placas, células, tem uma proliferação dentro da parede do vaso. Aquilo ali, em determinado momento, pode estancar. Vamos dizer que a pessoa, durante uma fase da vida, comeu feito um glutão, teve a pressão alta descontrolada, teve diabetes descontrolada, encheu de aterosclerose nos vasos. Ele era um homem bomba, uma mulher bomba, mas teve a sorte de encontrar um médico, teve a sorte de mudar de vida, mudou o estilo de vida, perdeu peso, começou a tomar remédio para colesterol. Aquele processo sofre um processo de esfriamento e aquelas placas, se não romperam, graças a Deus, elas vão
cicatrizar, algumas vão murchar, outras vão cicatrizar e no processo final vão sofrer uma deposição de cálcio. Esse cálcio nessa placa, ele é captado pelo tomógrafo. Sim. E você conta quantas placas de cálcio tem nas artérias do coração pela máquina, qual o volume daquelas placas e lhe dá um índice, um indicador de Agatston, do score de cálcio. Quanto maior o score de cálcio, maior o risco cardiovascular da pessoa, denotando um processo aterosclerótico subjacente passado ou em atividade. Acho que vou fazer uma tomografia dessa urgente, hein? Tá. Agora eu já vi que existe luz no fim do túnel, ou seja, existe tratamento, né? Então, a boa notícia é essa. Não, isso não é tratamento, isso é a detecção de um processo. Isso, para o diagnóstico e um tratamento, correto? Isso. Então, isso ajuda você a refinar a estratificação de risco da pessoa. Quanto mais lanternas você acende à noite, mais você consegue enxergar onde você está pisando. Você vai juntando ferramentas, vai juntando perfil de risco e vai tomar uma decisão terapêutica em relação àquela pessoa. E reside justamente nesse momento da intervenção terapêutica e na gravidade da intervenção terapêutica, reside aí o grande hiato, a grande falha, o grande gap que existe entre você fazer o seu check-up todo, né? Eu fui para o Einstein, fui para o Sírio, fiz meu check-up anual. Aí você traz aquela pilha de exames, uma série de informações e aquilo não se traduz sob a forma de qualquer tipo de intervenção, seja ela de mudança de estilo de vida, seja de ajuste medicamentoso. Hoje, as grandes sociedades de cardiologia do mundo, como a Sociedade Brasileira, American College, American Heart, todas lutam para poder fazer exatamente a tradução das diretrizes numa implementação de medidas no mundo real. Não adianta eu escrever isso tudo que a gente conversou aqui e isso não se modificar, não se traduzir sob uma real medida que beneficie o meu paciente individualmente no consultório ou a população através de uma política pública de redução de risco, no caso cardiovascular. Certo. Então, doutor Fábio, o senhor falou aqui de dois exames importantes, foi a ultrassonografia de carótida e uma tomografia com score de cálcio, tá? Então, assim, eu já disse aqui dois exames. Agora, a pergunta seguinte é, o senhor até de certa forma já abordou o tema, mas o que efetivamente fazer para prevenir AVC e infarto? Quais cuidados as pessoas devem ter? Pronto. Então, para poder fazer a redução do risco, né? A gente vai falar prevenção, mas a gente vai entender que você não reduz 100% o risco. Eu não fazer tudo o que eu estou dizendo que precisa ser feito não é garantia de que a pessoa não terá. Sim. Você reduz drasticamente o risco. O resto, você vai ter que ter fé em Deus para que Deus lhe ajude e você não tenha. Claro, lógico. Mas você reduz drasticamente o risco. Então você precisa ter o quê? Alimentação balanceada, tá? No segmento de redução de colesterol, de redução de pressão, ter uma alimentação balanceada, manter uma atividade física regular, andar no mínimo 30 minutos todos os dias. Quanto mais dias, melhor. No mínimo 3 vezes por semana. Se puder andar todos os dias, ótimo. Se lamentavelmente não tiver a possibilidade de andar 30 minutos sem parar, e aí eu me refiro a pessoas que precisam acordar 4 da manhã, cuidar da casa, pegar a condução, chegar no trabalho, trabalhar o dia inteiro, pegar a condução, chegar em casa 8 horas da noite. As pessoas não têm condições de fazer exercício. Mas tem como você mitigar isso, né?
você pode fracionar a andada ao longo do dia, em várias andadas de 10 minutos. Ou você pode, por exemplo, saltar um ponto antes do trabalho e andar aquele quilômetro que está faltando. Você pode, ao invés de usar o elevador para subir e descer a escada, subir alguns lances de escada de elevador, ou não utilizar o elevador para descer. Eu vejo frequentemente, na Secretaria de Saúde, onde eu trabalhei, um prédio de 3 andares. As pessoas pegam um elevador para descer. É verdade. Não, um lance de escada, as pessoas pegam o elevador. Um andar, as Um pessoas lance, pegam o elevador. tá na fila para pegar, para subir para o andar de cima. Meu Deus do céu, um andar para descer. Você está num prédio de 3 andares. Acho que para descer, como tem um ditado, para descer todo santo ajuda, né? Ajuda. A pessoa tem problema de joelho, tudo bem, não vou pedir isso. Mas tem coisas que não tem sentido. Então, essas pessoas que não têm capacidade de exercitar-se regularmente, elas podem mitigar essa sua incapacidade de fazer exercício com esse tipo de solução. Então, existe espaço? Existe. Se naquela pessoa que realmente não tem condição, isso não pode ser feito, lamentável. Ela não vai conseguir reduzir o risco dela porque exercício não vem em comprimido. Você vai ter que atacar os outros fatores de risco de forma mais agressiva para compensar aquele seu sedentarismo. Mas eu insisto, a maioria dos meus clientes, quando diz que não tem capacidade de fazer, não tem tempo para fazer exercício, não é verdade. Estou lidando com um empresário que é dono de uma empresa. Ele não tem que chegar lá às 8 horas. Ele chega às 8 horas porque ele quer. Ele pode ter um tempo para cuidar da saúde, né? Ele pode fazer o horário dele. Ele pode chegar às 9. Se ele não quer acordar às 5h20, quer acordar às 6, às 6h30, ele pode chegar na empresa às 9. E sair mais tarde. Não, e quando se quer, tem tempo para tudo. Pois né? é, mas as pessoas se escondem por trás de uma Ausência mentira de tempo. que eles criam para poder justificar o seu sedentarismo, a sua preguiça. É muito importante que se modifique o hábito, porque o poder do hábito muda a forma como você vive. Depois de 3 meses acordando todos os dias, 6 da manhã, para poder fazer exercício às 6h30, durante 1 hora, no dia que você não fizer isso, seu corpo vai pedir que você faça. Eu sempre faço minha caminhada de manhã, não corro mais, mas eu ando todos os dias e vou para academia. Se eu tiver na noite anterior ido para um jantar, bebido, chegado em casa à tarde, no outro dia você vai estar morto. Na verdade, mas eu acordo, eu vou. Mesmo assim, vai para academia? Dou minha andadinha, passo na academia, ao invés de fazer 3 séries de supino com 20 quilos, eu coloco 5 quilinhos lá, ou às vezes não coloco quilo nenhum, é só a barrinha e faço o movimento do exercício, faço um alongamentozinho e pronto, eu completei o meu hábito de fazer exercício. O meu corpo entendeu que eu mantive o meu ciclo. Isso é muito importante se fazer. Então, exercício é muito importante, alimentação balanceada é muito importante. E aí as coisas que eu falei, controlar a pressão, controlar açúcar, não fumar. Isso faz com que você reduza o risco de doença cardio e cerebrovascular. Você vai reduzir o risco de AVC, vai reduzir o risco de ter um infarto. Essa é uma parte, é um lado das doenças crônicas e degenerativas que impactam no envelhecimento saudável. Mas não são só elas. Se fosse assim, quais são as outras? Se fosse assim, era fácil. Nós temos o outro grupo de doenças, que são as doenças neoplásicas. Sim.
são os cânceres. Que hoje tem atingido uma maior faixa da população também, né? Hoje tem atingido mais porque as pessoas estão vivendo mais, e quanto mais você vive, mais do DNA vai degenerando, mais vai surgindo células malignas. O processo de câncer é um processo que ele depende de exposição durante muito tempo a estímulos nocivos, e consequentemente, quanto mais a pessoa vive, mais tempo aquelas células do corpo vão sendo expostas à radiação solar, viagem de avião, ingesta de substâncias cancerígenas. E a viagem de avião pode contribuir? Viajar de avião, você tem uma dose de radiação por você frequentar a estratosfera, principalmente voos transcontinentais, que equivale a dezenas de raio-x. Sério? Tá aí, isso não se fala, eu nunca... Pois tá é. Aí, primeira vez que eu vejo uma abordagem sobre esse tema. Mas você não vai deixar de viajar de avião porque você vai ter risco de câncer. Você não, vai pegar um avião, não, mas... muito menos um trem, não tem aqui. Não se mas você vai pegar nunca vi uma abordagem dessa natureza de que numa viagem de avião você tinha uma exposição à radiação. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Quantas viagens de transatlânticas a pessoa faz, né? Quando você olha ao longo da vida, é uma quantidade pequena, mas uma pessoa que viveu muito, um executivo que vive daqui para a Europa, executivo dentro do avião o tempo todo. Começa a se preocupar, porque viagem pela estratosfera, você tem uma camada de ozônio que não está lhe protegendo, e aí você está exposto a mais radiação. Então, viveu muito, tem mais exposição crônica a estímulos cancerígenos, seu DNA degenera e você tem mais câncer. Mas a maior incidência de câncer que nós temos hoje, ela não é consequência apenas de ter mais câncer surgindo. É porque nós somos mais capazes de diagnosticar esses cânceres precocemente. E tratar, não é? Hoje você já não Eu tem diagnostico mais estigma, né? hoje muito mais precocemente, seja através de marcadores tumorais, seja através de exames de imagem, do que eu fazia 40 anos atrás. A ciência evoluiu, né? A medicina evoluiu bastante. Hoje eu tenho tomografia, hoje eu tenho mamografia digital, hoje eu tenho PET scan, que é uma tecnologia que você marca as células com glicose, com flúor, deoxiglicose radioativa, e passa a pessoa numa máquina, e onde tiver uma atividade inflamatória proliferativa, aí o exame marca aquilo ali como uma área quente com um vermelho e diagnostica isso. Temos ressonâncias, endoscopia com cápsula, tem várias técnicas de imagem e laboratoriais para se diagnosticar câncer. Além disso, nós estamos entrando dentro de uma compreensão, depois que a gente entendeu o DNA humano. Hoje, a indústria farmacêutica busca dentro do genoma identificar genes ou sequências de genes responsáveis por codificar ou por causar doenças das mais diversas. E você consegue hoje identificar pessoas que, portadoras de um determinado gene, têm um risco altíssimo de ter um câncer. Isso é muito claro, por exemplo, no câncer de mama. Todo mundo ficou horrorizado no mundo inteiro quando a atriz Angelina Jolie fez uma mastectomia bilateral radical, tirou as duas mamas aos 40 anos, porque ela era portadora de duas cópias de dois genes que causam câncer de mama. Ela praticamente tinha certeza de que poderia ter. Com 50 anos ela teria um câncer. A chance dela era de 99% de ter câncer.
Caramba. Eu vou ter câncer, deixa eu tirar minha mama logo para não ter. Cada vez mais nós vamos identificando marcadores genéticos que permitem aquela pessoa entender qual é o seu risco de ter aquela doença ou não. Isso na área de diagnóstico de câncer. Então, câncer, você tem o diagnóstico precoce, não é a prevenção. Sim. É o diagnóstico precoce. Mulheres, principal causa de morte de mulheres por câncer é câncer de mama. Como é que você faz para fazer? Você tem que diagnosticar precocemente para poder intervir precocemente e ela ter uma curva de sobrevida normal. No mundo inteiro se faz rastreamento de câncer de mama com mamografia. Dependendo da idade, mamografia a cada 2 anos. Se tem fatores de risco de histórico familiar, você faz com menos frequência. E aí você vai lá e encontra um nódulo sugestivo. Hoje em dia a inteligência artificial já consegue interpretar imagens e diagnosticar imagens melhor do que o próprio ser humano. A inteligência artificial hoje faz um Você trabalho vai lá, fantástico, né? tira um pedacinho, ao invés de tirar a mama toda, você tira um pedacinho da mama dela, faz uma mamectomia, tira um pedacinho, um quadradinho da mama e a pessoa fica curada e vai viver normal. Se não fizesse isso, ela só iria diagnosticar esse câncer tardiamente, já com metástase, teria que fazer uma cirurgia radical, uma amputação da mama, Sim. quimioterapia, radioterapia, às vezes morre. O diagnóstico precoce de câncer de mama, a mesma coisa para o principal câncer do homem, que é a próstata. Esses 2 diagnósticos precoces reduzem a chance da pessoa morrer, portanto vai viver mais e com mais saúde. Sim. Outro câncer que também... Agora, tá. Você falou que existem, você disse aí, de alguns exames que ajudam a detectar precocemente o câncer de mama, não é isso? Isso. Falou. Até que gostaria que você repetisse, e depois de repetir, que eu acho que isso é importante, para que as pessoas vejam, né, o quanto o diagnóstico é de fundamental importância para a preservação da vida, queria que você dissesse também quais diagnósticos também, quais exames podem ser feitos para detectar precocemente o câncer de próstata. Aquele toque, famoso toque, é realmente o exame ou tem alguma coisa mais avançada? O PSA seria um marcador interessante? Então, assim, esses 2 temas eu gostaria de um aprofundamento maior, que são a detecção precocemente do câncer de mama, os exames necessários, e do câncer de próstata. O rastreio do câncer de mama, ele é bem padronizado no mundo. Ele é feito através de mamografias a cada 2 anos em mulheres acima de 50 anos. Tá. Dependendo da composição de risco, você pode trazer isso para 45 ou 40 anos e rastreios anuais ou não. Mas de um modo geral, uma mulher ela deve fazer uma mamografia após os 50 anos, a cada 2 anos. As sociedades médicas tentam puxar para um pouco menos. Quando você faz uma análise de custo-efetividade, de quanto custa fazer mamografia, ultrassons que precisarão ser feitos, biópsias e tudo no final, e compara a curva livre de eventos, a curva de sobrevida das mulheres que fizeram rastreio versus diagnóstico tardio, dependendo de com que idade você comece a fazer a mamografia ou com que periodicidade você faça, a mamografia pode não se tornar custo-efetiva. É preciso se aderir bastante às diretrizes de mamografia das sociedades de especialidade do Brasil, dos Estados Unidos, e as políticas públicas, que são bem funcionantes. E a Bahia, para nossa felicidade, durante 3 anos foi o estado que mais rastreou câncer de mama no Brasil. E no caso do homem, a próstata é uma glândula que ela é acessível facilmente com o dedo, com o toque
O médico urologista com o dedo bem treinado, ele introduz o dedo no ânus do homem e ele consegue alcançar a próstata, e essa próstata ela tem uma característica bem macia. Quando você passa o dedo naquela parede da mucosa ali retal e sente algo arranhando ou endurecido, é sugestivo de que tem um nódulo ali. Sim. Às vezes a próstata está petrificada e a pessoa não sente nada, porque como ela envolve a uretra está no meio e por fora da uretra a próstata está ali como se fosse uma ameixa, o câncer pode crescer para fora e não obstruir o canal, a pessoa não vai sentir nada. Sim. Então, toque, dosagem de PSA é importante, mas existe câncer com PSA normal. Tá aí. Então o toque continua sendo talvez o mais importante diagnóstico. Isso, mas tem PSA alto sem câncer. Sim. Sem. Então PSA pode estar alto e sem. Pode ser uma inflamação, por exemplo? Pode Exatamente. ser, né? Seu PSA pode estar alto, o toque completamente normal, não tem nada. Aquilo pode ser uma prostatite, né? Mas também pode ser um câncer do outro lado da próstata que não deu para pegar no dedo. Sim. Aí você precisa partir para outros exames de imagem, tipo uma ultrassonografia transretal ou uma ressonância não paramétrica da próstata. Mas isso já é exceção. Tá. De um modo geral, um toque com um médico experiente e uma dosagem de PSA já lhe dá uma boa, um bom diagnóstico precoce desse câncer. Tem outro câncer que a gente precisa falar, que é possível se diagnosticar precocemente e que também, nesse caso, aí sim você pode prevenir, é o câncer de reto, de cólon. Por quê? Porque existe uns tumores benignos chamados adenomas, pólipos, que nascem no intestino, na parte do intestino grosso. Esses pólipos um dia podem virar um câncer. A retirada desses pólipos através de um exame chamado colonoscopia reduz a chance de você vir a ter câncer naquele intestino. Sim. Fazer retossigmoidoscopia ou colonoscopia após os 50 anos é recomendada para todas as pessoas, homens e mulheres. Sim. Como forma de reduzir, prevenir o risco. Ou de diagnosticar precocemente, de né? câncer, ou de reduzir o risco. Então, esses seriam os 3 principais cânceres. O quarto, você comentou no começo, que é o câncer de pele. O câncer de pele, antigamente, eu me lembro, a gente ia para a praia, passava óleo de sol de beterraba que vendia num saquinho. Cenoura bronze? Tinha cenoura bronze. Cenoura bronze é industrializado. Tinha um que eram uns sachezinhos de vermelho que você passava, aquilo ali devia ser tintura. Eu lembro que tinha um bronzeador vermelho, Havaí. Tinha uma bronzeadora chamada Havaí, era um óleo bronzeador. Pronto. Você tinha um cenoura bronze, você tinha vários. A gente ia para a praia para poder queimar a pele, descascar. E tomar o sol de novo para a pele aí já não descascar mais. Acabou, meu amigo. Hoje toda criança nasce e já sabe que tem que passar filtro solar. Exatamente. E aí vem a história. Você quer reduzir o seu risco de ter câncer de pele, tem que evitar a radiação. Boné, filtro solar para ter durante o dia. E quem já teve câncer, seja ele um câncer menos maligno como base celular, e outros, espino celular, melanoma, aí é fugir de sol igual a vampiro foge. Tem que realmente evitar. Boné, filtro solar, esse tipo de lâmpada aqui, ela tem radiação, você tem que usar filtro solar durante o dia, mesmo embaixo desse tipo de lâmpada, para reduzir o seu risco de câncer. Então a gente falou aí das
das causas de envelhecimento não saudável que são passíveis de algum tipo de intervenção proativa da pessoa. Você certo. tem como intervir na sua sobrevida se você conseguir controlar essas duas, três principais causas de envelhecimento não saudável. As outras causas, elas já não são tão fáceis de você controlar, mas tem formas de se controlar, né? A gente falou aqui sobre alimentação, sobre exercício, sobre atividade física. A gente a gente precisa conversar sobre saúde mental, sobre controle de depressão. E, e aí essa pessoa, para ter um envelhecimento saudável, ela tem que estar inserida dentro de um ambiente com conexões sociais, com atividade laboral, com atividade intelectual, que faça com que ela se sinta ativa e útil na sociedade. Doutor Fábio, sim, claro, aqui a gente está falando de envelhecimento saudável, cuidados, exames que possam fazer com que você tenha esse processo longevo com qualidade de vida, isso sem Sim. dúvida nenhuma é importante. Mas eu te perguntar o seguinte: aquele churrasco e cerveja de final de semana, até que ponto isso é benéfico ou isso é prejudicial à saúde? Porque você tem um momento de lazer, é claro, né? Lazer é bom, mas aquele hábito de todo final de semana, churrasco e cerveja. Veja, o álcool, de um modo geral, ele sendo ingerido regularmente, uma cerveja por dia, uma dose de uísque por dia, ele é bom. Ele reduz risco cardiovascular. O problema da ingesta do álcool é que ela é a sua curva de dose e malefício, e benefício é muito estreita. Se você toma uma dose por dia, reduz o seu risco. Tomar 2 doses aumenta o seu risco versus não tomar nenhuma dose. Sim. Tá. E o churrasco? E você não tem como controlar, né? O churrasco, ele tem 2 componentes. Um é a carne, que no caso da nossa carne do Brasil, ela é uma carne mais saudável do que a carne americana. Se você for fazer um churrasco de uma picanha magra, aquela carne, ela é mais saudável do que um ribeye de um boi taurino americano criado em ração. Sim. O nosso boi Nelore é um boi verde. A quantidade de gordura saturada da carne do boi brasileiro, principalmente fora do Rio Grande do Sul, que lá são bois taurinos, aqui em cima é Nelore. Sim. É uma carne mais saudável, tem quase tanta gordura saturada quanto uma carne de frango. É mesmo? É. Eu não Interessante. estou falando do peito do frango, que é magro, mas se você quiser comer uma sobrecoxa, uma coxa de frango, vai ter tanta gordura quanto uma carne vermelha. Ah, tá. Você E as quer pessoas acham que o frango contém menos Se gordura, né? você for comer o peito. Hum. A mesma coisa é um lombo de porco. O lombinho, aquele que você Sim, sim, compra, sim, parece um canudo. sim. Aquilo ali é uma carne com baixíssima gordura. Mas o pessoal enche de bacon, toucinho, não sei o que, quando faz o lombo, não é? Então, tudo tem a diferença entre a dose do remédio e o veneno é a quantidade. Você vai comer seu churrasco, tem 2 problemas. Tem a carne vermelha é uma carne de uma digestão menos fácil do que uma massa ou uma carne de peixe. Mas você tem o sal. O maior problema do churrasco é o sal.
Se a pessoa não é hipertensa, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum comer seu churrasco. Mas se a pessoa é hipertensa, é preciso tomar cuidado com a quantidade de sal. O ideal é se fazer. Todo mundo aprendeu a fazer picanha, faz uma capa de sal, bota lá em cima, depois bate. É exatamente Não é assim assim. que você deve fazer churrasco. Você bota a carne sem sal nenhum. Assa ela toda, depois tira, fatia, e aí vem com o sal granulado e bota a quantidade de sal que você quiser na sua carne. Outro dia eu fui para uma casa de um amigo para um churrasco e ele fez exatamente assim. Ele Pronto. assou a carne sem o sal, depois cada um colocou o sal na sua Pronto. medida. Esse é Foi o problema. exatamente isso que ele fez. Mas nem só de corpo, né, você aumenta a sua expectativa de vida. Você precisa cuidar da cabeça. Sim, Então, esse seu churrasquinho com cerveja no final de semana, mesmo que seja para você sozinho, se está fazendo bem para sua cabeça, isso é muito importante. sem dúvida. A pessoa precisa ter alegria, precisa ter prazeres na vida. Às vezes, uma vez uma paciente minha no consultório, estava conversando e dizendo que não aguentava mais tomar vinho, que ela tomava vinho todo dia. Eu falei, por que a senhora toma vinho todo dia? Não, porque me disseram que era bom para a saúde. Mas ela detestava o vinho. Uhum, eu tava tomando como remédio. Estava tomando como remédio. Então, qual o propósito de viver sofrendo? As pessoas precisam entender por que elas estão querendo viver e qual é o preço que elas querem pagar para viver muito. Né? Então, um churrasquinho, uma cervejinha no final de semana, de preferência se for cercado de amigos e de familiares, eu tenho a convicção que faz muito melhor para a saúde mental e para um envelhecimento dessa pessoa Saudável. do que não comer nada e não conviver e deixar a vida passar. Existir e não viver. Acho que tem muita gente que faz isso. Existe e não vive. Pois Deixa de é. viver. Me diga uma coisa, doutor Fábio. Afinal de contas, vinho ajuda a limpar as artérias? Dizem que é mito, dizem que é verdade. Qual é a sua opinião a respeito disso? O termo não é esse, o vinho não tem capacidade de retirar nada do que está lá. Mas a parede interna das nossas artérias, ela é toda revestida por umas células que formam o que a gente chama de endotélio, são células endoteliais. Sim. Esse é o maior órgão do organismo. Esse endotélio, ele tem ações como se fossem hormônios, ele produz substâncias e quando ele é agredido, ele perde essa capacidade de ajudar a regular o vaso. Por isso que várias pessoas falam, você tem a idade das suas artérias. E quanto mais duras, falsificadas e lesionadas ao longo da vida forem as suas artérias, mais velho você vai ser, independente se você fez plástica, fez implante capilar, cuidou da casca toda, mas dentro você vai estar todo Sim. entupido. Então o vinho, ele tem uma substância chamada resveratrol, principalmente os vinhos de casca tinta, mas também o suco de uva, que tem propriedades antioxidantes e que melhoram o funcionamento desse endotélio. Então ele protege o endotélio. Então, tomar vinho, se você quer tomar álcool todo dia, tome todo dia uma taça de vinho ou de suco de uva. Lembrar que diabéticos, o suco de uva tem muito açúcar e não pode. Eu conheci um português, ele já faleceu, mas teve uma vida longeva, e ele era diabético, e ele tinha por hábito beber vinho todo dia. Ele até, eu lembro,
porque eu sou filho de Itabuna, esse português era de Itabuna. E ele uma vez me contando que quando ele veio para o Brasil, de Portugal, e em Portugal ele bebia vinho todos os dias, ele foi inicialmente morar no Rio de Janeiro, depois que ele veio para a Bahia, aí disse que ele começou a ter um problema do corpo dele empolar, coçar, e não conseguia diagnosticar, e não conseguia, até que ele foi a um médico, depois de muito tempo, que fez uma anamnese, e aí, pesquisando sobre a vida dele, o médico falou assim, ó, volte a beber vinho, porque ele tinha parado de beber vinho. E aí ele resolveu o problema. Então ele mesmo, diabético, ele tinha por hábito beber vinho no almoço e no jantar. Isso era todo dia ele bebia vinho regularmente. Teve uma vida longeva, já faleceu, mas faleceu o vinho com a idade seco, provecta. o vinho seco, que é o vinho tinto que a gente bebe hoje em dia, ele tem um teor de açúcar muito menor. Não pode comparar isso com aqueles vinhos que a gente tomava, sangue de boi da vida, O que famoso ali sangue de boi. era um vinho que às vezes tinha até açúcar adicionado. Adicionado, sem dúvida. E suco de uva. Mas um vinho seco, o diabético ele pode tomar com moderação. Tem até um colega seu médico que também é diabético. Quando ele vai comer massa, ele costuma tomar uma taça de vinho, porque diz que ajuda o processo da digestão da massa, uma taça de vinho. Pode tomar vinho, mas se não tiver dinheiro para tomar vinho, pode tomar cachaça, pode tomar uísque, pode tomar cerveja em dose pequena. E o álcool, ele em dose moderada, em dose limitada, ele é bom. Sim, sim. Agora, a gente falando de vida longeva, Abílio Diniz foi um triatleta e ele disse que ele começou a preparar a velhice dele, acho que aos 20 e poucos anos, ele já começou a ter uma vida projetada para uma vida longeva, né? Ele, acho que imaginava até ultrapassar a faixa dos 90, mas aos 88 ele teve uma pneumonia e não resistiu, né? Eu conheço uma senhora, mãe de uma amiga, uma grande amiga, um casal amigo, assim, ela é mãe da esposa de um grande amigo, e Dona Mideia. Dona Mideia completou 100 anos, ativa. Ela teve pneumonia também, quase na mesma época que a Abílio Diniz teve, sobreviveu. Ela faz palavras cruzadas todos os dias, ela tem por hábito fazer palavras cruzadas. Palavra cruzada realmente estimula o cérebro? Sim, esse é um outro componente do envelhecimento saudável. Você tem que manter o seu cérebro ativo. Você não vai viver mais porque está fazendo palavra cruzada, mas assistir uma televisão, jogar um videogame, ficar ligando para todos os netos no WhatsApp. Isso tudo é atividade. Tudo é atividade, verdade. Que está mantendo o cérebro ativo. Importantíssimo, né? Tem muitos idosos que não tiveram a cultura de ler livros ao longo da vida. E aí, quando chega numa fase mais avançada, que não tem ninguém para conversar, não descobre o prazer de ler um livro. Mas importantíssima a leitura. Hoje, o lazer, ele está no alcance de um clique. Você tem uma infinidade de filmes na televisão, de programas, de séries, que vão muito além da palavra cruzada. A palavra cruzada, ela obriga a forçar o raciocínio para um modo ativo, né? Você não está recebendo informação. É um exercício interessante para o cérebro, sem dúvida nenhuma. É um exercício interessante. Mas, às vezes, é interessante também trabalhar. E, lamentavelmente, nós vivemos num país em que a cultura do voluntariado ela é praticamente inexistente. As pessoas são capazes de se aposentar com 55 anos e ficar dentro de casa esperando a morte chegar, sem fazer nada. Tem um contingente de pessoas que assim agem. Tem vários, eu vou em vários lugares. No interior, você vê as pessoas sentadas ali, acocoradinhas, olhando para o tempo, esperando nada, o dia inteiro, todo dia, de segunda a domingo. Como dizia Raul Seixas em uma canção, com a boca cheia de dentes, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Pois é, mas aí as pessoas são incapazes de chegar num lugar e se oferecer para um programa de voluntariado.
e vira um ciclo vicioso, porque os programas de voluntariado não existem em várias empresas porque não tem voluntários, né? Recentemente eu estive visitando uma instituição de longa permanência de idosos que pertence ao Einstein São Paulo, e eles têm lá nessa ILPI uma grande quantidade de pessoas idosas voluntárias que trabalham ali dentro. E tem que também o empresário acabar com essa justificativa, que não vejo sentido, de medo de ser processado por aquele voluntário que foi ali se voluntariar. Sim. Então eu acho que a gente precisa, você pode pegar uma pessoa com 74 anos, que está aposentada, que não está fora do mercado de trabalho, não tem problema de renda, tem renda própria e está se sentindo inútil, essa pessoa pode vir trabalhar. Ela pode trabalhar num escritório, ela pode secretariar, ela pode assessorar, ela pode participar de projetos sociais. Tem um filme interessante, inclusive, O Senhor Estagiário, você deve ter assistido. Aquele é bem bacana, mas eu me refiro a pessoas que estão hoje, e um grande contingente de pessoas que estão hoje em casa com dinheiro para viver o resto da sua vida, com dinheiro para viver duas vidas que vão deixar a herança e que não tem propósito de vida. Propósito é uma coisa importante e fundamental, sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que às vezes me procuram, eu estou construindo um hospital de transição, me ligam, doutor, eu soube que o senhor está construindo um hospital de velho, eu quero ir morar lá porque eu não tenho ninguém, eu só tenho um gato. Eu converso com meu gato não me responde, eu tenho que responder pelo gato. E é um dia inteiro, né, de sofrimento porque não tenho ninguém. Agora, fale um pouco, você falou aí, doutor Fábio, de um hospital de transição. Eu sei, conheço o local, eu já vi, as obras estão aceleradas. Fale um pouco desse projeto, desse hospital. Isso é uma coisa bem bacana, né? São duas coisas diferentes. Uma coisa são as instituições de longa permanência de idosos, que é o termo que se chama hoje, ILPI, que antigamente chamavam de asilos. É verdade. Você botava lá a pessoa idosa. Era asilo, abrigo, né? E ela ia viver ali no meio de vários idosos com diferentes graus de dependência. Hoje, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, você tem verdadeiros resorts urbanos ou rurais, comunidades onde pessoas idosas vão morar para poder não ter esse sofrimento que eu falei da minha paciente da que solidão, tem que conversar, né, com o gato. As pessoas decidiram viver juntas em comunidades. Então essas ILPIs, elas variam num espectro muito amplo, desde as pessoas que são totalmente independentes. Uma tia minha que mora em Brasília, tem a aposentadoria dela, mora sozinha, ela desce no quarteirão dela, tem uma delicatessen, tem a igreja, tem um restaurante aquilo que ela almoça, tem um supermercado ali perto. A vida dela tá ali, tem várias amigas, vão lá conversar e tal. Você tem a pessoa que é semi-dependente, que é aquela pessoa que já esqueceu a panela do fogo ligada. Sim. Que já caiu da cama de madrugada, fraturou o quadril e ficou esperando o outro dia, meio-dia, a faxineira chegar. Ficou ali 12 horas gritando e ninguém lhe ouvia. Que é uma coisa hoje muito comum de acontecer. Pois é, tem então, muita gente passando por esse processo. As pessoas começam a ver, olha, minha cabeça aqui é uma menina de 20 anos, mas meu corpo tem 84. Eu já não posso viver sozinha. E você tem as pessoas completamente dependentes, que se você largar, morre. Esses 3 graus de dependência
eles podem coexistir dentro de uma instituição de longa permanência de idoso, Certo. com diferentes graus de cuidado. Isso vem crescendo bastante no Brasil, mas o que eu estou fazendo não é isso. Eu não estou construindo uma edificação para alugar para as pessoas morarem. Daqui a alguns anos a gente pensa em fazer isso, mas não. Agora nós estamos montando um hospital, Tá. Como que é um funcionará? hospital chamado de transição, que é para pessoas que precisam ficar internadas durante períodos prolongados, pago pelo convênio, Certo. não é pelo bolso das pessoas. A pessoa está internada no hospital, está no Aliança, está no Mater Dei, precisa ficar 3, 4 meses porque Sim. teve uma cirurgia ortopédica, um acidente de carro, um traumatismo craniano, um AVC, um infarto, um câncer. Sim. Essa pessoa, ao invés de ficar 4 meses dentro de um quarto, olhando para o teto, olhando para as paredes, daquele quarto ele vai para onde ali no hospital desse? O corredor? Deve ser uma experiência nada agradável, Não tem né? o que fazer. A pessoa não tem para onde ir. É dentro do quarto durante 4 meses, 6 meses, Sim. 3 meses. Você imagine se ficar uma semana enfiado dentro de um quarto. Já é horrível. Já é horrível. Você imagine ficar 2, 3, 4, quatro, 5, 2 meses dentro de um quarto, Ainda mais de quarto de hospital, né? contando o número de quadradinhos que tem na parede. Então nós estamos montando um hospital de 104 leitos, onde funcionava a Casa de Retiro São Francisco, em Brotas, que é uma área de 40 mil metros quadrados, com igreja, com um bosque, com uma série de atividades, em que as pessoas, com corredores de 6 metros de largura, abertos para um claustro, em que as pessoas só vão ficar no quarto se não tiverem razão para sair. Tá no quarto, tá inconsciente, não contacta com ninguém, não tem por que tirar dali. Mas se a pessoa tem qualquer grau de interação, tá enxergando, tá ouvindo, a gente vai tirar a pessoa do quarto, vai botar na cadeira de roda, vai levar para passear no bosque, vai levar para tomar um banho de piscina coberta, que a gente está construindo um centro de reabilitação com 2 prédios imensos. Então, o espaço é belo, eu conheço, o espaço é muito belo. Nós estamos construindo lá 2 prédios que vão ser reabilitação. Um para reabilitação física, com todos os aparelhos mais modernos que existem no mundo. E um outro que é a reabilitação aquática, com a piscina própria, uma outra piscina de hidromassagem, com todas as técnicas de reabilitação aquática. E vamos ter tudo lá para recuperar uma pessoa com AVC. Vai ter estimulação magnética transcraniana, realidade virtual, exoesqueleto robótico, que a pessoa veste um robô e vai se mexendo. Tem uns aparelhos que a pessoa faz um Cooper por dentro do ginásio, penduradas num aparelho que tira a gravidade, ele consegue andar como se estivesse andando na Lua. Que bacana, que legal. E vai ser um hospital voltado para recuperar essas pessoas. Vai ter também leitos para pessoas que estão em cuidados paliativos. Uma pessoa num processo de fim de vida está sofrendo, não consegue ter uma passagem tranquila em casa por falta de ar, por dor. Ela vem para cá e a gente vai oferecer todo um ambiente de conforto espiritual, físico. Vamos ter 2 freis franciscanos morando dentro do complexo, vão rezar a missa pela manhã, à noite, vão dar assistência espiritual a todos os nossos hóspedes lá, todos os nossos pacientes. Vamos ter um restaurante bacana que vai fornecer comida assinada por um chefe. Vai ser um lugar bem bacana para que as pessoas possam ter uma experiência de hospital bem diferente daquilo que estão acostumadas. Que bacana, sem dúvida nenhuma vai ser um projeto exitoso e que trará para Salvador benefícios, sem dúvida nenhuma, afinal de contas, mais leitos e com essa qualidade, com essa proposta que é inédita aqui na Bahia, é uma proposta inédita, inovadora, sem dúvida nenhuma vai ser um grande sucesso. E isso conecta com um outro aspecto que é o cuidado continuado após a alta.
O nosso propósito é oferecer reabilitação, a transição do hospital, do Aliança, para casa. Nós vamos estar no meio do caminho. Mas quando ele estiver em casa, nós não pretendemos perder o contato. Sim. Hoje, você consegue, através de tecnologia, fazer um acompanhamento do paciente pós-alta através de vários aparelhinhos. Eles chamam de aparelhos vestíveis, né? Wearables. Tá. Você tem relógios que medem o ritmo cardíaco. Você tem câmeras que você coloca na casa da pessoa e ela detecta queda, detecta que você saiu da cama e não voltou, em software que monitora a pessoa dentro de casa. Você tem auxiliares eletrônicos como Alexa. A Alexa você pode programar para periodicamente emitir recados. Doutor, está na hora de tomar o seu remédio. Veja, e a tecnologia a favor da humanidade, né? Então, você tem hoje uma série de equipamentos que lhe permitem um telemonitoramento do paciente pós-alta, de pressão, de peso. E se eu precisar intervir, eu posso hoje simplesmente gerar uma videochamada e fazer uma consulta de telemedicina com aquela pessoa em casa, sem ter que tirar ela de casa e voltar para o hospital. Muito interessante. Nossa proposta é oferecer uma experiência de transição bastante ampla, desde o hospital primário até a casa. Muito interessante. E me diga uma coisa, tem data já para a inauguração? 18 de outubro de 2025. Quanto? 18 de outubro de 2025. Então, 18 são todos de outubro convidados. de 2025, então Salvador ganhará um hospital moderno, um hospital de transição, eu posso dizer um hospital de acolhimento para a qualidade do tratamento, né? Eu lhe digo para os seus ouvintes, sabe, a gente está recuperando um patrimônio da Bahia. Aquele espaço é belíssimo. Casa de Retiro São Francisco fechou em 2007. Funcionou de 1949 até 2007. Passou 17 anos fechada. Estava entrando em processo de ruína. E nós vamos reviver toda a história das pessoas que ainda vivem, ainda se lembram de como aquilo ali foi importante para Salvador. Bacana, bacana. Mas, doutor Fábio, muito bom esse nosso bate-papo, muito interativo. Hoje eu conversei aqui com o doutor Fábio Vilas Boas, médico cardiologista, ex-secretário de Saúde do Estado da Bahia e que agora está tocando um projeto de um hospital que ele já disse aqui que inaugurará dia 18 de outubro de 2025, um hospital de transição, um hospital moderno, de acolhimento, de tratamento. Então, sem dúvida nenhuma, mais um grande projeto aí a ser tocado e em benefício da Bahia. Mas, doutor Fábio, só para finalizar, gostaria que você fizesse suas considerações finais e suas últimas dicas para o envelhecimento saudável. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu podcast, conversando com todo mundo. Espero que esse pouco mais de uma hora que nós conversamos tenha sido útil para as pessoas que nos ouviram. E quero convidá-los e desafiá-los para poder enxergarem-se como pessoas que vão chegar próximas aos 100 anos. A expectativa de vida média da humanidade tem crescido década após década e a geração que está aí, chamada geração Z e a geração Y, que são as pessoas aí que estão um pouco mais de 30, 40 anos, ainda tem chance de mudarem a sua história de vida. Aqueles que já estão na nossa geração X, também nunca é tarde para se começar a mudar seu estilo de vida
e a ganhar mais anos de vida à frente. A experiência da vida é uma experiência de uma poupança. A gente deposita anos numa conta, numa cadernetinha de poupança, num porquinho, e vai sacar eles lá na frente. O corpo que você vai ter com 50, com 60, com 70, com 80 anos, é o corpo que você soube poupar dos 20 até os 50. Então, ouçam as nossas recomendações e vamos todos viver juntos até o dia que nos reencontraremos num outro plano. É isso aí. Então, você que nos acompanha, obrigado pela audiência e até a próxima.